Oi, pessoal! Sou Fernanda Venturini, para quem não me conhece. Saí do vôlei e agora eu migrei para a saúde. Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o meu novo podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber minha querida amiga e hoje minha médica, né? Daniele Bittencourt. É um prazer estar aqui, Dani, com você. E para começar, já quero te dar um presentinho. Ah, que linda! Prazer é todo meu. Estou muito feliz e honrada de estar aqui, porque eu acho que assim, o que você está fazendo é maravilhoso, porque você está levando a informação de uma saúde que é assim, tem que ser levada para as pessoas. Amei! Olha atrás. Ai, meu Deus, a logo da clínica, maravilhoso! Adorei, obrigada. Vou usar muito. Produção, põe um pouquinho de água pra gente. Isso. Depois, mais pra frente, eu vou colocar um chazinho, né? Isso porque aí. É gostoso, né? Agora eu estou toda em volta ao chás. Então, Dani, conta pra gente como que você chegou à medicina integrativa, que hoje é o que você faz. Sim. E ama fazer, né? Amo. É exatamente isso que eu falo, é uma enorme paixão. E assim, começou acho que muito por um questionamento. Eu acho que eu sempre fui muito questionadora, muito curiosa. Eu brinco que as pessoas trabalhavam comigo e diziam, a Dani é diferente, né? Porque a minha formação vem toda de hospitalar, de terapia intensiva, de emergência. Eu sempre gostei muito, mas eu questionava que eu achava aquilo pouco, eu achava que a gente podia oferecer mais. Tanto de tratamento mesmo, de cuidado, como de um olhar integral, né? Eu ficava muito incomodada de olhar aquele paciente ali e as pessoas falarem, o leito número tal ou a doença número tal, nome tal. Eu dizia, não, gente, é um ser que está ali com múltiplas coisas. A doença não é igual para todo mundo. Então, assim, eu sempre comecei a questionar e buscar muito isso. E aí eu comecei a ver algo que eu pudesse fazer para poder ter um tratamento diferenciado. Aí isso, há 20 anos atrás, eu fui primeiro para a medicina tradicional chinesa, que foi meu primeiro contato com essas técnicas mais integrativas. E foi maravilhoso que eu comecei a ver essa conexão toda, que eu sempre olhava, buscava, mas não tinha uma ferramenta tão clara, né? Então, assim, quando a gente olha aquele bonequinho da acupuntura, que você vê que um ponto aqui está ligado no órgão lá embaixo, tudo conectado à língua, à orelha, os pontos do pé. Aí eu falava, tá vendo? Tá tudo interligado. A gente tem que tratar de uma forma mais integral. Perfeito. E aí foi uma longa caminhada. Eu fui fazendo várias formações, até formações também energéticas, de campo emocional, porque eu questionava muito que os médicos tradicionais, os profissionais da área de saúde tradicionais, eles não tinham nenhum outro olhar para a emoção, para o energético, para a história de vida, para nada disso. E aí eu fui buscando várias técnicas até que eu conheci a ozonioterapia. E aí foi a maior história de amor, que eu falei, agora sim, é isso que eu tenho que fazer. Parecia que eu já reconhecia isso da minha vida. E eu falei, nossa, é uma ferramenta incrível que a gente pode ajudar muito as pessoas de uma forma mais natural e pode ser usada para todas as áreas, né? E aí que eu fui nessa longa caminhada, fazendo vários cursos, estudando. E aí é aquela coisa, né, que você vê, você encontra uma ferramenta dessa e você começa a várias outras. É uma coisa sem fim. Que aí eu fui fazendo várias outras técnicas. A gente faz terapia neural, os autólogos sanguíneos, toda a parte de fotobiomodulação. E aí você vai ampliando toda essa ferramenta, porque justamente é um olhar integral, é uma forma de tratar integral. Perfeito. O que é esses autólogos sanguíneos? Os autólogos sanguíneos são os plasmas, as células-troncos que a gente usa. Então, na verdade, essas terapias, elas são terapias mais naturais, porque a gente já tem no corpo. Então, o ozônio é uma biomolécula, os autólogos sanguíneos, eles são substâncias que a gente tem na gente, no nosso sangue, que são capazes de ajudar a curar. Então, a gente tem o plasma, a gente tem a fibrina, a gente tem tudo já naturalmente no corpo para poder autorregular e curar, né? Isso é lindo, né? Porque eu acho que a gente tratar com essas formas, a gente tá primeiro, não causando dano. Eu acho que esse é o grande passo, porque dentro da medicina tradicional, os tratamentos, os medicamentos, eles acabam causando algum tipo de dano, de efeito colateral, sempre. Verdade. Quando a gente trabalha dentro da medicina integrativa, a gente praticamente não causa nenhum dano, porque a gente está tratando
com terapias mais naturais. A gente está fazendo, na verdade, um estímulo para o corpo se curar, para uma autorregulação. Então, a gente está tratando com, por exemplo, o ozônio, que é uma biomolécula que, na verdade, é um oxigênio. E aí já tem no corpo. Então, assim, a gente só melhora isso. Os autólogos já tem na gente. Então, assim, os suplementos naturais, né, são minerais que a gente já tem dentro do corpo. As terapias de laser que não tem contraindicação, né, acupuntura. Então, a gente consegue levar muitos benefícios sem esses efeitos colaterais, e a gente faz o corpo se autorregular, porque a gente tem dentro da gente toda a capacidade de autorregulação, né? O corpo é a coisa mais linda do mundo. Quando você estuda todo esse mecanismo, a gente vê que a gente está pronto para tudo, né? A gente tem todas as células de defesa, o corpo é maravilhoso. Só que a gente vai perdendo isso naturalmente, porque, assim, a gente está muito inflamado, a gente está muito contaminado. Então, está todo mundo cheio de tipos de parasitas, cheio de metal, cheio de radiação, cheio de toxina, cheio de agrotóxico, cheio de remédios. E aí o corpo não consegue mais se autorregular. Então, vem um patógeno, né? Vem um vírus, vem uma bactéria, vem um fungo. E o corpo não consegue, ele perdeu a capacidade inata dele de autorresolver isso. E também a gente acaba atrapalhando todo esse processo, né? Então, por exemplo, coisas simples. O corpo faz uma febre para quê? Para proteger, para poder matar esses patógenos, para você ficar bem. Aí a gente toma um remédio para baixar a febre. Aí você tá com uma dorzinha, você toma um remédio que vai ferrar seu fígado, vai mudar o pH do estômago. Ou seja, a gente está o tempo inteiro atrapalhando o corpo naturalmente recuperar. Então, quando a gente entra dentro dessas terapias mais naturais, a gente faz todo esse processo primeiro de detox, de limpeza, de passar para o paciente esse conhecimento, né? Esse olhar que a gente tem os pilares saudáveis da vida. E isso é tudo. Então, se você dormir bem, se você se alimentar bem, se você praticar exercício físico, se você usar o mínimo possível de medicamentos e tomar suplementos, se você fizer técnicas como ozonioterapia, você vai naturalmente estar bem. Então, assim, você nem vai ficar tão suscetível a ter algumas infecções ou doenças, né? Então, eu acho que esse é o grande caminho. E essa informação, ela tem que ser levada, porque as pessoas não conhecem, né? É verdade. Olha, eu já fiz curso de ozônio, eu já fiz curso de biorressonância também, depois ela vai falar da biorressonância. Agora, fala da técnica ILIB. Quando eu uso aquele meu relógio da técnica ILIB, muita gente pergunta, o que é isso? O que é isso? Fala os benefícios do ILIB. Então, o ILIB, ele está dentro do que a gente chama de fotobiomodulação, que é tratar com a laser terapia de várias formas. E a gente tem a forma que é incrível, que é essa, o ILIB, que é a forma sistêmica, que é uma forma onde a gente coloca um laser irradiado de baixa potência na artéria radial, que é essa artéria que está aqui, que é uma artéria potente, ele irradia e aí ele passa naturalmente para a corrente sanguínea e circula pelo corpo inteiro. Então, por isso que ele é sistêmico. Então, a gente tem muitos benefícios e não tem contraindicação, não tem efeito colateral. A gente pode usar em criança, em adulto, em pessoas com problemas de saúde, até em gestantes, não tem problema. Porque a gente está, na verdade, fazendo que o corpo se oxigene mais, oxigenando mais as células, está diminuindo inflamação, que a inflamação é a grande questão. A inflamação, ela é o elo frágil da cadeia, como eu falo. Todos os processos de doença se iniciam com um processo de inflamação. Então, se a gente consegue bloquear esse processo inflamatório, que é um processo crônico, que é diferente do agudo. Se você tem uma doença, pegou uma virose, alguma coisa agudamente, e aí você inflama, tem uma febre e aquilo passa, aquilo foi um mecanismo de defesa fisiológico. Essa inflamação, ela é bem-vinda, ela é boa. Ela está ali para te tratar. O grande problema é a inflamação crônica, aquela inflamação que vai anos e anos até abrir um quadro de doença. E o ILIB, ele consegue tratar essa inflamação sistêmica, ele melhora a parte circulatória, ele diminui quadros de dor, ele muda o potencial zeta da célula, né? Ele faz a célula, ela tá mais suscetível a receber as terapêuticas mais naturais. Certo. Então, porque o que a gente vê é muito comum? As pessoas me perguntam por que nos seus processos terapêuticos você começa com o processo de detox? Porque muitas vezes, Fernando, o paciente está tão bloqueado, tão contaminado,
que você pode dar uma coisa maravilhosa, uma prescrição gigante, suplementos, e ele não melhora tanto, ele não absorve. Verdade. Porque a célula perdeu a Bloqueado. capacidade de absorção. Os receptores estão totalmente bloqueados, tanto de toxinas como do processo inflamatório em si. Então, o ILIB é uma das ferramentas dentro de um processo de detox que a gente ajuda essa célula a ficar mais saudável e aberta a receber as terapêuticas, né? Eu vejo muitos pacientes que chegam e vieram de profissionais que fazem, por exemplo, ortomolecular, uma suplementação muito boa. Só que eles estão tomando, assim, 5 folhas de suplementos maravilhosos e não melhoram. Por quê? Não está absorvendo nada. Perfeito. Tá saindo tudo pela urina, né? Eu falo que é um xixi caro. Então, a gente tem que antes limpar, preparar o corpo, adequar. E aí, a gente dá só o que é necessário. Então, a gente hoje tem ferramentas, a gente hoje tem exames incríveis que a gente faz. Fala daquele do microscópico de campo escuro. Então, é minha paixão. Quando eu cheguei lá a primeira vez, ela vai lá com o microscópio olhar meu sangue. É maravilhoso. Fura esse dedo, põe assim na lâmina e olha. Você vê... É a coisa mais linda. Dentro, cara. Aquilo é porque, na verdade, aquilo ali é em tempo real, né? Então, assim, é uma análise do sangue vivo, é uma análise a nível celular. Então, a gente tira uma gotinha de sangue periférico, a gente coloca ali na lâmina e amplia muito potente, num microscópio bem específico, onde a gente consegue ver as células, o meio intracelular, e a gente faz várias, né? Todas as leituras. Os vermezinhos andando. Acúmulo de metal, de toxina. Incrível. Hoje em dia, assim, as pessoas estão muito contaminadas, né? E isso é muito interessante. Você faz uma análise ali, por exemplo, do estresse oxidativo, que é esse processo inflamatório sistêmico. Então, se o paciente está completamente inflamado, com um grau de estresse oxidativo absurdo, é difícil você, no início, ter uma melhora se você só fizer, só der tal suplemento, ou até a própria ozonoterapia, se já começa, assim, de cara, com doses mais altas, o paciente pode sentir, porque ele já está no limite. A gente tem que ir devagarinho, estabilizando, limpando, organizando o corpo, e isso é uma ferramenta incrível. Tanto porque a gente tem uma análise muito precisa, a gente consegue saber exatamente o que o paciente precisa, o que a gente vai priorizar, oferecer. Como eu acho muito interessante, que é a questão do paciente estar se responsabilizando pelo seu processo de cura. Então, assim, quando o paciente ele olha em tempo real, ali na sua frente, aquele exame, ele acredita, fala, né? Ele acredita, ele fala, realmente, você não está me falando só da boca para fora, porque você acha, não, eu estou vendo, né? Às vezes eu mostro até a apostila junto com as fotos, ó, tá vendo? Olha o que isso significa. Você está assim. Isso aqui para virar uma doença mais grave. E aí o paciente se responsabiliza muito mais, porque na verdade é esse o grande barato da coisa. Se conhecer, né? Porque a pessoa vai querer ficar com aquilo. Porque assim, você vai lá uma vez ou outra, a gente vai fazer uma terapêutica, vai ajudar? Vai, mas se o paciente, os outros... Não fizer a parte dele... A parte dele, né? Então, assim, é muito legal, porque ele adere melhor ao tratamento, ele se responsabiliza junto com você no processo de cura dele. E você vai acompanhando, né? Eu falo que é o biofeedback do paciente. Quando ele volta depois de um tempo e você refaz e tá melhor, na hora ele fala, olha, tá mais separadinho, eu tô melhor, né? Aí ele fica super feliz. Então, assim, é muito interessante, né? Esse e as outras ferramentas. Eu digo que a avaliação inicial é o grande diferencial. É o momento onde você vai ou acertar ou não. Verdade. Então, se você faz uma boa avaliação, uma boa anamnese, você realmente conhece o seu paciente, você consegue identificar tudo que ele precisa, o momento para cada terapeuta, que hoje dentro da integrativa a gente tem tantas possibilidades, né? Tanta coisa. Hoje foi um profissional de fora lá na clínica e falou, estou impressionado, porque tem tudo aqui. Como é que você consegue? Porque dá vontade de fazer tudo. Eu falei, pois é. Então, o desafio é a gente realmente conseguir avaliar adequadamente a individualidade biológica de cada paciente, porque podem ter 2 pacientes com a mesma patologia e o tratamento ser completamente diferente, porque o terreno biológico está diferente um do outro. Então, aí a gente vai direcionar esse tratamento personalizado, que é uma das características da saúde integrativa, né? E aí a gente tem algumas ferramentas. Então, tem a microscopia de campo claro e escuro, que é essa. A gente tem a biorressonância, que você conhece bem, que é incrível, que é um exame não invasivo, que a gente usa o aurímetro, ou tem outras biorressonâncias também digitais. A gente tem lá na clínica as 2.
e você consegue avaliar adequadamente o nível, principalmente de intoxicação desse paciente. Então, assim, ele está muito intoxicado, ele está médio, ele está pouco, com o quê? Que tipo de parasita, que tipo de metal tóxico, que tipo de radiação, que alimento nesse momento é indesejável para o paciente, porque às vezes você faz tudo e o paciente está comendo uma coisa que está inflamando o corpo. Então, a gente consegue testar tudo isso de uma forma incrível e não invasiva, e o paciente está vendo também, então também é super interessante. Isso. E a termografia, que para mim também é maravilhoso. É um exame de imagem muito potente, também não invasivo, que não tem radiação. Não precisa fazer mais mamografia, aquele que a gente exprimia o nosso peito, assim, não, coisa, não precisa fazer mais. Faz a termografia que você vê. Que é incrível, que você nem encosta no paciente, que não tem radiação, ou seja, é maravilhoso, não precisa de contraste, não precisa de nada disso. Rapidinho. É rápido, a gente vê a irradiação de calor do corpo, né? Então, a gente consegue identificar as áreas que estão mais inflamadas, com campo interferente, com lesão. E a gente consegue ter esse panorama inflamatório do paciente. É incrível, né? Tanto para a gente ver o grau de inflamação, para o paciente olhar e falar, realmente, eu estou inflamado. E também ver algumas conexões, né? Porque, por exemplo, pode chegar um paciente e falar assim, olha, eu quero tratar o meu joelho, eu estou com uma dor no joelho. Quando você faz a termografia, você vê que, por exemplo, o quadril está mais inflamado. Aí você fala, tudo bem, vou tratar seu joelho, mas a causa está lá no quadril ou na coluna, onde for. Que ele nem tinha consciência disso. Então, assim, por isso que as técnicas mais tradicionais ficam tratando, assim, muito fechado só aquele local, só aquele sintoma. E não é dali, né? E não é dali. Às vezes é um problema no intestino. Por exemplo, um paciente, esses dias, que foi lá na osteopata, com uma dor no ombro que já estava há anos que não melhorava, o problema era no fígado. Olha. Então, assim, se não tiver esse olhar e essa avaliação, você não consegue chegar a isso, né? Um outro paciente também que tinha uma dor que era um problema de dente, só melhorou quando foi na dentista biológica. Então, assim, é muito importante a gente aprender a fazer essa avaliação sistêmica, né? O paciente morre de rir, que às vezes ele chega lá, não, só tô com uma dor no pé, eu tiro a roupa inteira, faz isso, deixa eu ver seu dente, deixa eu ver sua língua, levanta, senta, ele fica, meu Deus! É isso mesmo. Porque tá tudo interligado, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que o corpo é uma grande máquina, linda e maravilhosa, funcionando tudo em conjunto, que a gente tem que avaliar tudo e tratar tudo junto, né? Exatamente. O próprio tratamento, como o ILIB é sistêmico, a gente trata, às vezes, uma dor no joelho também com ILIB, porque o corpo está todo inflamado, o paciente está com dor. E aí, quando você faz ali, nossa, eu já melhorei, você nem tocou no meu joelho? Sim, você melhorou toda a função do corpo, né? Perfeito. Então, eu vou tratar uma dor na coluna, mas eu faço o ozônio sistêmico, autoemo, ozônio retal. Por quê? Porque o corpo está todo interligado. Então, quando a gente desinflama de uma forma mais potente, a gente tem uma resposta mais rápida e mais eficaz. Verdade. Dani, me explica a diferença entre terapia neural e terapia quântica. São duas coisas bem diferentes. Isso. A terapia neural, ela é uma técnica que a gente usa uma substância, que é a procaína, que é um anestésico, na verdade, só que ele é muito diluído. E aí, não é para a gente fazer uma analgesia, uma anestesia, nada disso. Ela é uma técnica onde a gente, através dessa substância, aplicando injetável em alguns lugares do corpo, a gente faz uma autorregulação. Um reequilíbrio neural mesmo. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão muito em desequilíbrio. A gente fala que é um desequilíbrio do sistema simpático e o parasimpático. Então, assim, as pessoas estão extremamente ansiosas, extremamente fora totalmente, ou estão em depressão profunda e sem reação. Isso é essa desautonomia. Perfeito. A gente faz uma autorregulação. A gente consegue melhorar todo esse mecanismo neural do paciente. A gente trabalha também para dor com a terapia neural. Então, se você tem uma lesão, uma dor, a gente faz uns pontos, uma técnica específica, a gente melhora muito. A gente pode usar para várias coisas. A gente pode usar para os campos interferentes, isso é muito interessante. Das cicatrizes, né? Isso é incrível, assim. Toda pessoa que tem cicatriz deveria fazer terapia neural. Isso devia ser uma coisa já automática. Foi, fez a cirurgia, o médico já devia orientar, depois tirar o ponto, um tempo depois vai fazer.
mas isso não acontece. Não acontece. Porque, assim, a cicatriz, ela é um grande campo interferente. É uma coisa muito séria. Tem pessoas que relatam, depois que eu fiz tal cirurgia, depois que eu tive uma cesariana, eu sou outra pessoa. Por quê? É uma área de bloqueio, de desconexão. Então, tanto porque você imagina o corte, né? As camadas de tecido que você vai cortando. Aquela cicatriz que fica ali, você vê, aquele bonequinho, como eu falei, da acupuntura, com os meridianos, você faz um corte, né, ali. Fora que você corta todos aqueles receptores sensoriais, os tecidos, tudo. Então, desorganiza. Aquela cicatriz pode ter fibrose, pode ter aderência, pode ter complicações, que depois teve uma lesão, ficou com uma coisa aberta, ficou com um processo infeccioso. E fora isso, tem a memória também. Porque você pode ter tido uma cicatriz por uma coisa ruim. Por exemplo, uma paciente que eu atendi semana passada. Ela teve um acidente de carro. No acidente de carro, a mãe morreu. Nossa, então, assim, um registro muito negativo. E ela teve um corte na cabeça. Muito mais do que um campo interferente físico, era um registro emocional. Porque toda vez que ela se olhava para aquela cicatriz, ela lembrava da dor da perda da mãe. Então, a gente faz esse trabalho também de liberação dessas feridas emocionais, de liberação dessas memórias. Por exemplo, às vezes a gente faz uma cicatriz da cesariana numa paciente, ela relembra um abuso, ela relembra alguma coisa ruim que ela vivenciou. Violências obstétricas, várias coisas. Então, assim, a memória celular está ali do evento também. Perfeito. E não só na cicatriz, mas assim, a gente trabalha pontos emocionais como a acupuntura trabalha. Então, o paciente, muitas vezes, abriu um quadro de doença ou não melhora porque ele tem um padrão emocional. E aí você pode fazer de tudo e esse paciente não fica bem. Quando você acessa a questão emocional, a dor dele, aí esse paciente melhora. Isso, por exemplo, é muito comum em pacientes que têm fibromialgia. É uma doença que é muito relacionada a padrão emocional. E quando você acessa essa questão, o paciente naturalmente melhora, porque você foi lá na origem, onde tudo começou. O corpo físico é o último estágio, né? Então, assim, a gente tratar só o físico também, às vezes, é enxugar gelo, porque a gente esqueceu das outras camadas que a gente traz, né? Ancestralidade, as histórias familiares, repetições de padrões familiares que a gente vê muito. Então, tudo isso tem um mecanismo aí acontecendo. E aí a gente consegue usar essa técnica maravilhosa para isso. Perfeito. E a terapia quântica a gente usa tanto para avaliação anamnese, que aí, por exemplo, a biorressonância quântica é essa ferramenta onde a gente tem os testadores quânticos que têm a informação, que é a energia, tudo é energia, né? Então, a gente, por exemplo, quer testar um fungo, Candida albicans. A informação desse fungo está ali dentro. E a gente faz, no corpo do paciente, aproxima através do aurímetro, o movimento que ele faz está dizendo se tem ressonância com o seu corpo ou não. Então, se você tem também aquilo que está ali, ele aponta para você e mostra, tô batendo a compatibilidade. Perfeito. E é simples. E a gente pode também tratar através da biofísica quântica. Então, a gente tem dos florais, os frequenciais quânticos, que são maravilhosos, porque, assim, hoje em dia, o frequencial quântico é a coisa mais sutil que a gente tem. Né? A gente tinha a homeopatia como algo muito sutil, né? Que você tem a dinamização, a diluição daquilo e mantém a informação. O frequencial quântico ele é mais sutil ainda, porque ele não tem nada da matéria, ele não tem nada da substância. Ele tem a energia, mas ele é extremamente potente. Então, o paciente pode usar esses medicamentos, né, que são as frequências quânticas, e tratar várias questões de saúde. E a gente tem hoje os aparelhos também, que são maravilhosos, que a gente usa muito. Então, a gente tem um aparelho, por exemplo, o Rife, que é um aparelho incrível alemão, que a gente bota a frequência do que a gente quer tratar, e o paciente tanto ou fica com uma luz na frente dele, ou bota, né, segura uma barrinha, ou bota uma conexão de um velcro, e a gente vai limpando no corpo através de frequência. Então, assim, é muito poderoso e é não invasivo também. É muito louco, que você não vê nada, mas o negócio acontece. O negócio super acontece. Se você não acredita, nem vá lá. Pois é, porque você fala, não é possível que essa luz está tratando.
E assim, mas é muito eficaz. A gente já fez vários testes, já mostrou para o paciente. Então, por exemplo, um paciente que estava com alumínio muito alto no sangue. Aí melhorou. A gente não fez absolutamente nada, só o Uau. aparelho quântico. Uai, o alumínio zerou. Então, assim, foi o quê? Claro que foi, já botando na frequência. Você já fez também. Então, assim, é maravilhoso. A gente pode tratar tudo. Tem frequência até para câncer, para dor, para todos os tipos de parasita, de metais, né? Incrível, então, assim, né? a gente está falando de uma medicina muito mais sutil, né? Que é muito eficaz, que vai na causa da doença e que não vai causar dano, porque é dessa forma, né? Então, é maravilhoso. Maravilhoso. Fala do ozônio, tudo que o ozônio envolve, né? Que é para dermato, é para quem precisa emagrecer, é para cabeça, é para tudo, né? O ozônio, a gente fala que é o milagre, né? Que aconteceu o ozônio ter aparecido, né, doutora? O ozônio é maravilhoso. Eu digo que o ozônio é vida, e é. Vida. Então, assim, o ozônio, ele é a minha grande paixão, porque ele é uma biomolécula, né? Então, assim, não vai causar nenhum tipo de reação adversa, de alergia, porque você já tem isso no corpo. Você tem receptores no corpo para o ozônio, por isso que ele serve para tantas coisas. As pessoas falam, como é que pode uma coisa servir para tudo? Você pode tratar mais de 200 e tantas doenças, porque na verdade não é isso. Não é um remédio que vai tratar uma única causa, um sintoma ou remediar. Não é isso. O ozônio é essa biomolécula que eu digo que é inteligente, porque ele, na verdade, faz o seu corpo se autorregular. Ele ajuda a voltar à sua capacidade inata de autorregulação. Então, ele trabalha no seu sistema imunológico. Ele oxigena. Se você olhar as principais doenças, as doenças mais graves, câncer, doença autoimune, elas vêm de uma baixa de oxigenação. Então, esse processo inflamatório sistêmico baixa a oxigenação celular, e aí você começa a ter um sofrimento e gerar doença. Então, você tem dano celular, dano nas mitocôndrias. E o ozônio está levando, na verdade, nada mais do que o oxigênio. Ele é uma terapia de oxigênio. O oxigênio, ele é O2. O ozônio, ele é O3. Ele tem um átomo a mais. Na verdade, é uma reação. Então, a gente começa com o oxigênio, através de um cilindro de oxigênio medicinal. Ele entra num gerador de ozônio simples. Ali tem uma descarga elétrica, uma reação que acontece. E aí, essa molécula de oxigênio, ela se rompe algumas. E esses átomos que ficaram separados, eles se juntam a outras moléculas. E aí você forma o O3. Então, que coisa mais linda e natural que isso, né? E a gente consegue utilizar esse oxigênio ativado, como a gente chama, para várias coisas. A gente tem os dois grandes vias de aplicação da ozonioterapia, que são as vias sistêmicas, que é como a gente falou do ILIB, né? Que tem o ILIB sistêmico e tem o laser local que a gente usa para tudo. A gente tem o ozônio sistêmico e a gente tem o ozônio local. Então, o ozônio sistêmico, que vai tratar seu sistema imunológico como um todo, vai baixar a sua inflamação, modular essa inflamação, oxigenar seu tecido melhor, ele pode ser feito através do ozônio retal, que é a via mais simples, indolor, sem nenhuma questão. É muito potente, você trata o intestino, que é o seu órgão-alvo. É onde inicia todas as doenças, né? Sempre as pessoas estão com problema no intestino. E ele, ao mesmo tempo, é sistêmico, porque ele vai rapidamente para a corrente sanguínea e trabalha seu corpo como um todo. A gente tem as vias sanguíneas, da autohemoterapia menor, a autohemoterapia maior, onde a gente carrega também essa oxigenação para o corpo a nível celular. E a gente tem as vias de aplicação local, que aí é muito amplo. Isso. Porque a gente consegue usar para tudo. Então, se você tem uma dor e a gente aplica injetando o ozônio naquele lugar da dor, na hora ele vai melhorar, vai causar analgesia, melhorar o processo inflamatório, oxigenar, melhorar a parte de tecido. A gente pode usar para ferida. Conta aquele caso que você me contou, que chegou com a perna já... Chegou outro essa semana. Mentira. Juro. Nossa. Só você. Era... Aí, então, assim, é muito rápido para você fechar uma ferida. Um pé diabético, uma ferida, uma úlcera varicosa, tudo isso, uma escara, é muito eficaz. Então, assim, o ozônio, na verdade, ele entrou até para o SUS em 2018, através dos estudos comprovando a eficácia dele para tratamento de ferida. E como isso, principalmente, diminuiria custos para o Sistema Único de Saúde. Mas não tem, né? Só que aí barraram.
Tá lá. Tá lá, mas Mas barraram. a gente achar onde faz é mais difícil, infelizmente. Mas assim, a gente ia reduzir um custo absurdo, porque você vê, qualquer pessoa que tem uma ferida, Isso. pergunta pra ela quanto ela gasta com medicamento. É muito caro, qualquer pomadinha, qualquer curativo, Tudo. é uma fortuna, demora, e assim, o risco de amputação, por exemplo, de uma lesão de pé diabético é gigante. A gente tem um número absurdo no Brasil de amputação. A gente evitaria isso muito. Eu muito. falo que eu quero chegar lá no Tarcísio, em São Paulo, para colocar nas ambulâncias. Gente, tem que ter. Imagina, o cara sofreu um acidente, põe na perna dele, já hora. vai economizar milhões, já vai tudo. Evitar. E não é só, assim, economizar para o SUS, é para a pessoa. Pra pessoa, Você tira vai essa recuperar pessoa do muito mercado mais. de trabalho. Isso. Você tira essa pessoa das atividades de vida diária. Você causa dor em todos os sentidos, até emocional. Imagina se tem um membro amputado. Isso pode ser evitado, né? Então, assim, isso precisa ir para o Sistema Único de Saúde. Isso precisa estar nos hospitais. E é barato, né? Se fosse uma coisa caríssima. É barato e simples. Isso, exatamente. Então, assim, é só a gente capacitar mesmo os profissionais e mudar. É uma mudança de paradigma que tem que acontecer, né? Então, assim, para tudo, tem estudos mostrando que, por exemplo, pacientes que fazem hemodiálise, né? Porque é uma coisa muito complexa, que o paciente vira e mexe, tem um monte de complicação, de infecção. Só de você ozonizar a água que vai no aparelho, você já tem um ganho enorme. Para tudo, para paciente fora do país que faz transplantes de alta complexidade, quando você usa o ozônio, você diminui rejeição do órgão, várias coisas que a gente poderia ajudar. Verdade. E acaba não sendo utilizado no meio público de saúde, né? Então, hoje a gente acha em lugares privados. Então, assim, isso é muito importante. Verdade. A gente pode usar também para estética, para qualquer lugar, porque o ozônio é lipolítico, então eu ele tenho feito na barriga e no bumbum, assim. Nem precisa. Tem minhas gordurinhas. Não Tô fazendo. Doutora Paula, vou ligar para ela amanhã que tem que fazer. Então, dói pra caramba, dói. O negócio dói, né? Porque tem que fazer porque massagem. ele na hora... Mas aí tem umas maneiras que a gente usa para minimizar essa dor, mas ele é maravilhoso, porque ele é lipolítico, ele oxigena, ele melhora a circulação local. Tanto que na hora, quando você aplica, você vê que fica mais hiperemiado, mais vermelhinho. A circulação vem ali, libera óxido nítrico, né? É incrível. Então, você pode usar para, por exemplo, o otológico, para essa parte de rinite, de alergia, de sinusite. Você pode... auricular, eu faço auricular. Você pode usar o ozônio vaginal, que é completamente indolor e simples. E, assim, ajuda muito na saúde das mulheres. Tem uma ginecologista natural que trabalha com a gente, ela fica encantada, porque, assim... Mulheres que têm candidíase de repetição, que têm vaginose, tem um monte de problema, endometriose, miomas, todas essas complicações com uma técnica extremamente simples, sem nenhum efeito colateral, você consegue ajudar muito, né? Evitar esse sofrimento também ali na mulher. Então, é uma gama muito grande de possibilidades. O ozônio, por exemplo, para hérnia de disco, ele é maravilhoso. O ozônio para hérnia de disco é o que mais tem publicação científica no mundo. Ele é considerado mais eficaz do que a própria cirurgia. Olha. Então, assim, é muito eficaz, é incrível. Foi o que fez ser, inclusive, regulamentado aqui pelo grau de evidência da eficácia do ozônio para aplicação para hérnia de disco. Incrível. Então, você tira o paciente daquela dor. Uma das maiores causas incapacitantes de pacientes que estão em licença é a hérnia de disco lombar. O paciente fica... afastado do trabalho. E você faz uma técnica dessa simples, ele volta a ter qualidade de vida, a trabalhar, a gerar lucro. Então, assim, é super importante, né? Essa informação ser levada e as pessoas entenderem que é uma técnica maravilhosa, simples, que se você tem um profissional capacitado, você consegue ter um tratamento maravilhoso, consegue realmente melhorar, porque não é uma coisa remediar, que você vai ficar dependente de um remédio, né? Porque aí você tá com uma dor, você toma um anti-inflamatório, um analgésico, e aí melhorou, entre aspas, para o remédio. Não vai na causa, não tá tratando, né? A gente está falando de terapêuticas de tratamento.
Perfeito. Vamos falar agora dos parasitas, que muita gente não sabe, né, que tem parasita. Eu lembro que antigamente que minha mãe dava, no começo do ano, eu e meus irmãos tinham que tomar uma, Maravilhosa. né? Não tinha isso? Tinha, Hoje em tinha. dia você não dá mais para os seus filhos. Eu lembro da minha avó, ela juntava assim todos os netos, vamos tomar todo mundo isso, vem pra cá. Aí saía aqueles vermes, né? Isso era uma coisa comum. Verdade. Uma das características da medicina integrativa é justamente a gente voltar a esse saber ancestral. Então, assim, eu vejo muito como a minha avó fazia as coisas simples. Ela pegava uma erva, ela fazia um chá, ela fazia botava um monte de coisa, ela fazia uns emplastros, ela dava umas ervas para desparasitar. E isso funcionava. A gente perdeu toda essa conexão e agora fica no remédio. Verdade. Não tá dando certo, né? Claramente isso não tá dando certo. A gente precisa voltar. E o parasita é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. A gente tem relação com os parasitas. Hoje, estudos comprovando relação de parasitas em geral, porque parasita é vírus, vermes, protozoários, fungos, bactérias. Tudo isso a gente chama de parasita. Então, a gente tem hoje catalogado relações de parasita com diversas doenças. Então, tem tipos de câncer que são relacionados a um tipo de parasita. Nossa. Tem tipos de doenças autoimunes relacionadas a um tipo de parasita. Então, assim, se a gente não olhar para isso e não tratar, você pode fazer o que for para o paciente, ele não vai melhorar. Porque enquanto aquele parasita estiver ali causando dano, a gente não vai melhorar. A gente só vai tentar remediar. Então, analisar esses parasitas hoje é muito importante. A gente tem todas essas ferramentas, identificar o parasita e tratar. E, na verdade, é muito simples, né, Fernanda? Você passou por esse processo. São processos de detox, processo de desparasitação. Então, a gente pode usar o quê? Chás, ervas, tinturas, suplementos específicos. Aí a gente tem toda uma reconexão com a natureza. Então, assim, a gente se conecta com a lua, porque a gente... É uma sabedoria ancestral, né? Sabe que eles se propagam, né? Naquela lua específica, lua nova, é quando eles liberam os ovos, é quando eles saem dos órgãos. Então, assim, todo o mecanismo, isso é muito lindo, né? Muito louco. Que a gente tá voltando. Não adianta você entrar na farmácia, comprar um remedinho de farmácia e tomar aleatoriamente num dia... Porque se nem tiver na lua certa, nem vai dar. E esses remédios, eles não têm um espectro. E saber também qual o parasita, né? Qual é o parasita, para saber qual é a tintura, a erva, o que for que vai tratar. Aí a gente tem também outras ferramentas, por exemplo, os enemas. Isso. Que é uma coisa maravilhosa, é um saber muito antigo, né? Que era passado na família, as crianças aprendiam para se cuidar, para tratar o intestino, né? Para poder limpar, organizar, fazer um processo de detox, não só do intestino, mas do fígado, da vesícula, que são órgãos que estão extremamente intoxicados. E aí a gente consegue isso tudo, esses aparelhos da biofísica quântica. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, muito séria. As pessoas riem, falam, que parasita, mas assim, quem não tem, levanta a mão. É verdade. E hoje a gente sabe que precisa desparasitar muito. Então, a gente tem que, no mínimo, desparasitar 2 vezes por ano. Quem come muito japonês, até 4 vezes por ano. Quem está em contato... Não adianta, porque assim, isso lá na frente vai gerar alguma complicação para o seu corpo. Verdade. E é o mais simples, limpar do que depois ter que tratar a doença já instalada, né? Exatamente. Ô Dani, existe possibilidade da gente tratar essas técnicas para você ficar bonita, né? De estética com essas técnicas naturais? Sim, existe. A gente faz muito. Então, a gente tem já uma linha hoje da dermatologia natural, da fisioterapia dermatofuncional, onde se trata dentro dessas técnicas integrativas. Então, a gente consegue melhorar muito todos os aspectos e queixas relacionadas à estética, sem causar dano. Porque, por exemplo, a gente sabe que essas técnicas tradicionais de estética, como, por exemplo, a toxina botulínica, como o ácido hialurônico, eles têm algum efeito colateral. Isso, inclusive, está na bula, né? O Botox é toxina botulínica, é uma toxina. Então, na maioria das pessoas, pode não causar nenhum dano, mas a gente já viu estudos até que ele mexe numa forma mais profunda, ele vai para o sistêmico, lógico. Perfeito. E assim, ele, por exemplo, na própria bula diz contraindicado para doenças autoimunes,
Se você for em qualquer lugar simples, hoje em dia tem até no shopping, né? Verdade, todo Se lugar. você entrar num lugar desse, você acha que alguém vai te perguntar, você tem doença autoimune? Não. Verdade. Então, assim, você acaba podendo ser um gatilho de piora de um sintoma de uma doença, até que estava ali silenciosa, porque você fez um procedimento estético, como o ácido hialurônico, e assim, e às vezes causar até complicações. Então, a gente tanto trata, como a gente resolve muitas complicações. Eu acho que, para mim, essa é a parte que eu mais gosto, porque, claro, você pode fazer tricologia maravilhoso, o cabelo fica perfeito, volta, cresce para alopecia, queda capilar, isso é incrível. O ozônio e a terapia de autólogos sanguíneos, o plasma é incrível. Você pode clarear a olheira, você pode melhorar a papada, você pode fazer rejuvenescimento facial, você pode, para gordura localizada, para estria, para celulite, para microvasos. Para isso tudo você melhora muito, é muito eficaz. Mas a gente tem uma questão muito grande que eu atendo muito, que são as complicações dos procedimentos estéticos. Ixi, imagino. Principalmente cirúrgicos. Então, assim, eu já peguei paciente de toxina botulínica que ficou com uma paralisia facial, ficou com uma assimetria. A gente consegue tratar rapidamente com ozônio. Que fez complicação de aplicação, por exemplo, desses fios, que uma paciente ficou com uma lesão, com uma fístula no rosto. Abdominoplastia, a gente tem um número enorme de pacientes que ficou com ferida aberta, com lesão, com necrose, com fístula. E o ozônio é muito eficaz para isso. Então, você faz uma cirurgia, mas você ficou com fibrose, que é muito... Até uma lipo. Você ficou com aderência, você ficou com dor no local. Então, a gente consegue tratar focado nisso. Eu tenho alguns casos muito incríveis de dor que a gente conseguiu resolver com o ozônio, com o plasma, de pacientes que sentiram dor crônicas pós-procedimentos estéticos e que nem tinham linkado. Por exemplo, uma paciente minha que tinha 20 anos, uma dor cervical. Já tinha feito de tudo, tudo que você imaginar, até ozônio. Quando eu fui avaliá-la, na verdade, eu vi a cicatriz de um lifting facial. E eu falei para ela, ué, você fez isso há quanto tempo? Ela falou, há 20 anos. Eu falei, então... Há 20 anos você tem dor, há 20 anos você fez cirurgia. A dor veio antes ou depois? Depois. Ninguém tinha se tocado. Entendi. Era a cicatriz. Quando eu liberei a aderência da cicatriz, estava aqui na base do crânio, a dor passa. Meu Deus, olha que incrível. Eu peguei um paciente que foi uma história incrível também. Ele era obeso e aí ele conseguiu fazer várias coisas, emagreceu muito naturalmente. Ele virou atleta, ele ficou maratonista, ele fez uma dieta específica, suplementação, acompanhamento, ele ficou maravilhoso. Ele perdeu quase 60 quilos, olha que incrível. Só que ele ficou com o abdômen, você imagina, como com uma flacidez absurda. E ele precisou fazer uma cirurgia para tirar essa flacidez. A partir dali, ele começou a ter uma dor crônica no quadril. Que ele fez de tudo que você imaginar. E a dor não passava. Aí ele não conseguiu mais correr, porque ele não conseguia correr. Ele entrou em depressão. Ele ficou muito mal, porque aquilo ali tinha sido a cura dele e uma coisa aconteceu que tirou. Perfeito. Ele foi lá e todo mundo fazendo tratamento no quadril. E ele não tinha nem exame que justificasse nada disso. Aí ele foi para... Era a cicatriz. Quando eu abaixei a calça dele, eu falei, mas você tem uma cicatriz? Ele falou, não, eu só tirei a pele. Eu falei, mas é isso. Nossa, o tamanho, imagina o tamanho do negócio. Quando eu soltei a cicatriz, a dor some igual um passe de mágica, mas não é. É a biomecânica do corpo, perfeito. É entender essas conexões. Então, assim, é muito lindo esse olhar, né? Porque é dentro de uma estética, mas é uma estética que você traz de volta essa qualidade de vida também, né? Então, é maravilhoso. A gente pode usar, tá vendo? Numa gama muito grande, né? Grande. Que bom. Olha, a gente quer dar uma dica para quem nos assiste, que você tem que cortar a margarina, né, Dani? Nossa. Comer manteiga, cortar o óleo lisa, óleo de canola, óleo vegetal. Ó, você sabe que eu vi uma coisa que me chamou a atenção hoje de manhã no jornal? Eles estavam mostrando uma obra enorme que tinha um entupimento, que fizeram uma obra, acho que foi em Copacabana. E aí era óleo, porque estavam reclamando que as pessoas jogam o óleo depois no ralo. No ralo, enfim. E aí formou uma camada que eles tinham que ter uma máquina para tentar soltar, era só gordura. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, eu queria pegar essa reportagem e questionar as pessoas. Se isso faz no encanamento, você imagina o que faz nos seus vasos. Exatamente. Não pode. Pasta de dente,
sem flúor, desodorante sem alumínio. O que mais? Acho que é isso, né, Dani? É tudo, todos os produtos, né? Beber uma água de qualidade. Isso, água alimento de verdade. É só comida de verdade. Vai pra feira e não pro supermercado. Exatamente, não desembrulha. Não precisa gastar muito dinheiro. Descasca. Faz jejum intermitente. Jejum intermitente, que é vida, atividade física, isso. qualidade do sono, Você não né? fica doente. Meditação. Tudo. Chazinhos, auto-amor, né? Eu acho que é gostar isso. de você, né? Gostar de você e ser feliz, isso é isso. Mesmo. Sorrir e alegria de viver. Adorei. Ó, você que nos assistiu, se você tiver alguma informação, quiser saber alguma coisa com a Dani, pode me perguntar que ela vai responder. Quem não me segue, pode seguir aqui e que vai ter toda semana vai ter uma nova entrevista. Eu espero vocês. Beijos. Beijo. Muito obrigada, foi uma honra. Qualquer dúvida, estou à disposição. Que bom.